Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Resumão Retrô 2018 de O Antagonista, a nossa retrospectiva desse ano épico. Já preparou a pipoca? Então assista a primeira parte e acompanhe toda essa série de vídeos, sempre enviando o link a parentes e amigos para que também cheguem a 2019 por dentro do Brasil. O governo de Michel Temer começou o ano com troca-troca nos ministérios. A deputada federal Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, do PTB, foi nomeada para o Ministério do Trabalho no lugar do também deputado Ronaldo Nogueira, que deixou o posto para se dedicar à reeleição, que acabaria não conquistando. Roberto Jefferson, fiel aliado de Temer, a quem o presidente demonstrava sua gratidão, chorou ao falar da nomeação da filha. O nome dela surgiu, não foi uma indicação. Nós estávamos conversando, eu, o presidente Temer e o ministro Padilha, surgiu o nome da Cristiane Brasil, da deputada Cristiane Brasil. Presidente emocionado? Ficou orgulhoso? Sim. Por que tanta emoção? É surpresa. E a emoção que me dá. Por quê? É um resgate, sabe? Em 8 de janeiro, no entanto, o juiz Leonardo Colseiro de Niterói, no Rio de Janeiro, suspendeu a posse da deputada como ministra, alegando flagrante desrespeito à Constituição Federal no que se refere à moralidade administrativa, porque Cristiane já havia sido condenada em reclamações trabalhistas. Magistrados do TRF2 negaram 2 vezes recurso pela posse de Cristiane e também embargos apresentados pela defesa da deputada, mas o ministro Humberto Martins, do STJ, decidiu em 20 de janeiro liberar a posse, prevista para o dia 22. Mas o mesmo grupo de advogados que havia conseguido barrar a nomeação na primeira instância contestou a decisão do STJ no STF e a então presidente do Supremo, Carmen Lúcia, suspendeu novamente a posse, que acabou cancelada. É nisso que dá o presidente não recorrer ao Google antes de nomear ministros. Cristiane ainda mostrou como curte a vida adoidada ao tentar, a bordo de uma lancha com amigos empresários sem camisa, defender-se das ações trabalhistas de 2 ex-motoristas e mostrar que podia ser a nova ministra do Trabalho. Vai, ministro. Eu tenho para falar para vocês o seguinte: todo mundo tem direito de pedir qualquer coisa na justiça. Correto. Quem é que tem direito? Ainda mais na justiça do trabalho. Eu juro para vocês que eu não achava que eu tinha nada para dever para essas 2 pessoas que entraram contra mim. E eu vou provar isso em breve. Outras revelações sobre Cristiane Brasil desgastaram ainda mais sua imagem, como a de que ela passou o Réveillon em Fernando de Noronha, onde ficou hospedada em um hotel de trânsito da FAB, a Força Aérea Brasileira. Também foi revelado um áudio de 2014 que indicava a coação de Cristiane, então vereadora licenciada, a servidores públicos e prestadores de serviço da pasta que ela comandava na Prefeitura do Rio de Janeiro, a Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e da Qualidade de Vida. Cristiane, que tentava se eleger deputada federal pelo PTB, cobrava empenho de todos na caça de votos para ela e dizia que era a única maneira de eles manterem seus empregos. Aqui não é uma reunião tensa, é apenas para a gente situar vocês de coisas que não estão no dia a dia de vocês e que vocês precisam entender para ajudar a gente. Se eu perder a eleição de deputada federal, eu preciso de 70 mil votos, eu fiz quase 30, agora são 70 mil. No dia seguinte eu perco a secretaria. No outro dia, vocês perdem emprego. Cada um, no âmbito familiar, me trouxer 30 fidelizados, mas pô, tu é minha mãe. Se tu não botar nela, eu perco emprego. Olha que poder de convencimento essa frase tem. Pro marido, meu querido, vai querer pagar minhas calcinhas? Então me ajude. Se amanhã vocês ficarem desempregados, como é que vai ser a vida de vocês? Eu só tenho um jeito de eu manter o emprego de vocês: me elegendo. Resultado, em vez de Cristiane Brasil, o PTB emplacou no Ministério do Trabalho o interino Elton Iomura. Mas meses depois, em junho, a casa dele, no Rio de Janeiro, e o gabinete dela seriam alvos de busca e apreensão na Operação Registro Espúrio, e o ministro Luiz Edson Fachin, do STF, determinaria o afastamento de Iomura do cargo, que seria acumulado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.
Mensagens de celular trocadas entre Cristiane e Renato Araújo Júnior, ex-coordenador de registro sindical do Ministério do Trabalho, indicariam que a deputada também integrava um esquema de cobrança de propina em troca da liberação de cartas sindicais, segundo a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Em agosto, Dodge denunciaria 26 pessoas por organização criminosa em razão desse esquema, entre elas Cristiane Brasil, Roberto Jefferson, Elton Yomura, Jovair Arantes e Nelson Marqueselli, todos do PTB, e Paulinho da Força do Solidariedade. Como a parte referente aos investigados sem foro privilegiado seria encaminhada à Justiça Federal em Brasília, a juíza Poliana Kelly aceitaria em novembro a denúncia contra 20 acusados, entre eles Roberto Jefferson, Elton Yomura e Renato Araújo Júnior. A parte relativa a Cristiane Brasil está no STF porque ela tem foro, mas somente até o fim deste ano, já que depois de tantos escândalos, a deputada teria em outubro apenas 10.002 votos, ou 0,13% dos votos válidos, e não conseguiria ser reeleita. Felizmente, claro. Já Marcos Pereira, por exemplo, pediu demissão do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços no começo do ano para se dedicar à reeleição como deputado federal por São Paulo, que acabaria conquistando. Em todas as trocas ministeriais, o governo Temer buscava substitutos que agradassem à base aliada para garantir o maior número possível de votos para a reforma da Previdência, que, no entanto, acabaria não conseguindo aprovar. Enquanto isso, o PT tentava arrecadar dinheiro para promover uma baderna em Porto Alegre em 24 de janeiro, dia do julgamento no TRF4 de Lula pelo recebimento de propinas da OAS sob a forma e as reformas de um triplex no Guarujá em troca do favorecimento da empreiteira na obtenção de contratos públicos com a Petrobras. O objetivo da vaquinha virtual era arrecadar R$300 mil, mas os petistas não conseguiriam nem a metade desse valor. No Ceará, o deputado José Guimarães, aquele do assessor preso com dinheiro na cueca em 2005, gravou um vídeo para convocar a militância a apoiar Lula. Nós vamos estar muito juntinho com o teu presidente Lula, para dizer ao país, não aceitamos eleições sem Lula. Eleições limpas e democráticas tem que ter a participação do Lula. É por isso que nós estamos aqui em voz única. Lula é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Lula é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Gleisi Hoffmann elogiou no Twitter o show da torcida do time alemão Bayern de Munique, que levou ao estádio de um rival uma faixa com a inscrição Força Lula. Mas um torcedor havia tapado uma parte da letra C, dando a impressão de que a faixa trazia o nome de Lula, quando na verdade era Luca, uma homenagem a um torcedor italiano, Luca Farnese, vítima de uma briga de torcidas em seu país. Gleisi apagou o tweet, alegou que fez de boa fé a postagem e, claro, atacou a imprensa. Dias depois, ela declarou que para prender o Lula vai ter que prender muita gente, mas mais do que isso, vai ter que matar gente. Aí vai ter que matar. Para prender o Lula, vou lhe dizer, para prender o Lula vai ter que prender muita gente, mas mais do que isso, vai ter que matar gente. Aí vai ter que matar. Foi um desafio intolerável à justiça, mas Lindbergh Farias, o lindinho das planilhas da Odebrecht, endossou. Tem que ter uma outra esquerda, mais preparada para o enfrentamento, para as lutas de rua. Nós não vamos aceitar a condenação do presidente Lula num processo como esse, sem prova alguma. O caminho agora, desculpe, é outro. Não é só pela via institucional, recorrendo a essa justiça que já mostrou que tem um lado, a gente tem que falar grosso. Olha o lindinho falando grosso, gente. Ui, ui, ui. Na véspera do julgamento de Lula, o PT ainda divulgou nas redes sociais um vídeo em que os artistas petistas de sempre acusavam Sérgio Moro de violar as leis do país, o Ministério Público de montar um circo midiático e a mídia de manipular notícias. Agora, mesmo depois de tantas ilegalidades, você ainda acredita que Lula é culpado? Sim! Nas ruas de Porto Alegre, patriotas mandaram seu recado. As numerosas provas contra Lula incluíam notas fiscais, contratos de fornecimento de serviços e equipamentos, registros do imóvel, cópias de mensagens de e-mail, registros fotográficos, laudos periciais, relatórios de comissões internas da Petrobras e apurações do Tribunal de Contas da União. Mas o julgamento começou com o Procurador Regional da República, Maurício Gerum, responsável pela acusação, repudiando as tentativas do PT de intimidar o TRF4. Patrocinou-se um movimento que procurou contaminar o processo judicial com essa falta de maturidade democrática. Uma tropa de choque,
com atuação nos mais diversos espectros, foi criada para garantir a perpetuação de um projeto político pessoal, que não admite outra solução nesse processo que não seja absolvição. O primeiro voto foi o do relator João Pedro Gebran Neto, que demoliu uma por uma as alegações da defesa e aumentou a pena imposta por Moro a Lula de 9 anos e meio de prisão para 12 anos e 1 mês. Infelizmente, e reafirme-se, infelizmente, está sendo condenado um ex-presidente da República, mas que praticou crime e pactuou, direta ou indiretamente, com a concretização de tantos outros, o que indica a necessidade de uma censura acima daquela ordinariamente se firmaria na dosagem da reprimenda. Se até o presente julgamento, para praticamente nenhum dos condenados, a pena foi fixada sequer em grau médio, tenho que, no presente caso, esse limite deve ser no mínimo atingido, o que, aliás, é uma aplicação bastante tímida das vetoriais do artigo 59. Certamente, a reprovabilidade da conduta sobressai da alta posição que o réu ocupava no sistema republicano. As consequências do delito também devem ser consideradas negativas, uma vez que boa parte dos valores foram utilizados para deturpar o processo político eleitoral e, nessa perspectiva, vulnerar o próprio Estado democrático de direito, pois milhões de reais foram objeto de doações ilícitas, fragilizando o equilíbrio na disputa eleitoral. Não está em jogo o patrimônio, não está em jogo só o patrimônio da Petrobras, está em jogo o Estado democrático de direito e a própria República Federativa do Brasil. A somatória de ambas as penas arbítrio em final a pena de 12 anos e 1 mês de reclusão e 280 dias multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o regime fechado. O desembargador Leandro Paulsen, o segundo a votar, concordou com o relator sobre a pena e ressaltou que os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro de Lula eram apenas 2 dos 71 imputados ao petista. Então esta turma está sendo, assim como foi o juiz de primeira instância, extremamente criteriosa. 71 foram os crimes imputados ao ex-presidente e o magistrado de primeira instância, longe de ser excessivamente severo ou duro, acolheu 2 crimes, e é isso o que esse tribunal está acolhendo também e mantendo a sentença no ponto. E o está fazendo porque para esses nós temos prova fora de qualquer dúvida razoável, não apenas decorrente de delações ou de depoimentos, mas prova material corroborando. Poder-se-ia avançar para outros crimes, como referi o da obra da Repar. Não estamos fazendo porque não há um conjunto probatório suficiente, não nos dá segurança para esse juízo condenatório. Assim como Moro, portanto, o tribunal estava sendo generoso com Lula, o Zeca Pagodinho das planilhas da OAS, mas o PT, como sempre, é ingrato. Na vida a coisa mais feia, gente que vive chorando, de barriga cheia. Já o desembargador Vitor Laus, o último dos 3 a votar, mostrou que os crimes ocorreram, que as provas resistiram a todas as alegações da defesa e que Lula perdeu o rumo e confundiu suas funções. Laus também concordou com a pena e formou o placar de 3-0 a favor do Brasil. Ou seja, são fatos, como diz o desembargador João Pedro Gebran Neto, lamentáveis, são fatos que deslustram a biografia de Sua Excelência, mas que são fatos concretos, são fatos que ocorreram. E do que nós temos ao longo do processo é que essas provas se tornaram absolutamente verossímeis. Ou seja, expostas à crítica que fez a defesa, as provas resistiram. Sejam as provas documentais, sejam as provas testemunhais, resistiram a esse cotejo. E se resistiram, refletem a sua substância. E se refletem a sua substância, permitem que se forme um convencimento com base nelas. Ou seja, me refiro ao ex-presidente, naturalmente. Ou seja, Sua Excelência, em algum momento, perdeu o rumo. A verdade era essa. Ele passou a confundir as suas atribuições de primeiro mandatário desse país, talvez com aquelas que no passado lhe conferiam a presidência da agremiação partidária. Sérgio Moro então ordenou a venda em leilão público do triplex de Lula para que o produto revertesse em benefício da vítima, a Petrobras. Em abril, integrantes do MTST e da Frente Povo Sem Medo ainda invadiriam o triplex em ação que duraria 4 horas e terminaria após a PM dar um prazo para que os invasores deixassem o local. Em maio, porém, o triplex seria arrematado em lance único por R$ 2.200.000. Sem apoio no Brasil, Lula apelou a militantes no exterior.
A defesa do petista protocolou no Comitê de Direitos Humanos da ONU, ainda no fim de janeiro, um documento segundo o qual o Estado brasileiro continua violando os direitos humanos do ex-presidente. Só se for o direito à impunidade. Um dos advogados que assinou o texto foi o australiano Geoffrey Robertson, flagrado dormindo no julgamento em Porto Alegre exatamente durante a intervenção do defensor de Lula, Cristiano Zanin Martins. Em agosto, os coleguinhas de Robertson no Comitê de Direitos Humanos emitiriam uma notinha em defesa da candidatura de Lula, que seria explorada pelos petistas como se fosse uma determinação da ONU que devesse prevalecer ao Poder Judiciário brasileiro. Mas o comitê é um órgão formado por 18 supostos especialistas, em geral acadêmicos, sem qualquer poder decisório ou mandatório, tanto que uma nota do Escritório de Direitos Humanos no próprio site oficial da ONU explicaria que não se deve confundir o comitê com o Conselho de Direitos Humanos, este sim um órgão de alto nível formado por diplomatas de 47 países e que se reporta à Assembleia Geral das Nações Unidas, o órgão máximo da entidade. E este conselho não decidiria absolutamente nada sobre o caso de Lula. No primeiro trimestre, quem decidiu, além do TRF4, foi o STJ, onde 5 ministros negaram por unanimidade, em 6 de março, o habeas corpus preventivo do petista. Somando Moro, os 3 desembargadores da segunda instância e esses 5 ministros da terceira, o placar já estava em 9-0 contra o condenado. O STF passou a ser então a última esperança de Lula, inclusive com a pressão de Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello, para que a então presidente da Corte, Carmen Lúcia, pautasse a revisão da decisão de 2016 do plenário que autorizou a prisão após condenação em segunda instância. A essa pressão, Carminha resistiria bravamente até o fim de seu mandato em setembro, mas ela acabou pautando o julgamento do HC preventivo de Lula para 22 de março. E o que se viu naquela sessão foi um espetáculo de vassalagem. A demora dos ministros em discutir o cabimento do HC e em voltar do intervalo de supostos 10 minutos para o lanche, que se estendeu por 50 minutos, foi o primeiro ato. Após o placar preliminar de 7-4 em favor de que o HC fosse votado, veio o segundo ato com a discussão sobre quando isso deveria acontecer, naquela mesma sessão até tarde da noite ou somente após o recesso de Páscoa em 4 de abril. Descolaram até um pretexto para votar pelo adiamento. Marco Aurélio Mello anunciou que precisava viajar para o Rio de Janeiro em razão de um evento no dia seguinte e não poderia permanecer no plenário. Mas o terceiro ato explicou. O advogado de Lula, José Roberto Batóquio, pediu verbalmente uma liminar que proibia a prisão do petista até a data do julgamento e assim garantiria tempo aos asseclas de Lula para tentar capturar de vez o voto da claudicante Rosa Weber quanto ao mérito do HC. Resultado, o STF decidiu que, mesmo com os embargos de declaração rejeitados pelo TRF4, Lula não poderia ser preso até o dia 4 de abril. No melhor meme sobre o salvo-conduto dado ao criminoso em razão de uma viagem de Marco Aurélio, um médico diz a mais 3 profissionais de saúde durante uma cirurgia: "Preciso sair, tenho um voo marcado agora às 19 horas, deixa o peito dele aberto. Dia 4 de abril eu volto e termino." Traduzindo, o STF deixou aberto o peito dos brasileiros até o segundo trimestre do ano. Moro, na entrevista mais vista da história do Roda Viva, disse não poder acreditar em acordão, mas que o judiciário precisa ser firme no combate à corrupção sistêmica. O acordão, eu simplesmente, como juiz, eu não posso acreditar numa hipótese dessa. Trabalhei convocado no Supremo Tribunal Federal, já vi como ele funciona, tive a possibilidade até de conhecer alguns dos ministros na ocasião, e eu não posso simplesmente acreditar nisso. É importante, isso é verdadeiro, que as instituições, e eu não digo só o Supremo, mas eu digo que todas as instituições, primeira instância, segunda instância, STJ, mostrem uma firmeza. Porque o que os casos já julgados na Operação Lava Jato revelam é que havia um quadro de corrupção muito grave, essa dita corrupção sistêmica. Isso é algo que joga o nosso país para trás. Afeta a produtividade da nossa economia, afeta a qualidade da nossa democracia e, o que é pior a meu ver, afeta a fé que as pessoas têm no regime democrático. Por falar em corrupção sistêmica, os demais processos envolvendo Lula continuaram a correr paralelamente ao caso do Triplex.
No do terreno do Instituto Lula, Marcelo Odebrecht entregou mais dezenas de e-mails antigos à Lava Jato que comprovam a negociação envolvendo a compra. Neles, o empresário tratava, por exemplo, de um repasse de 15 milhões de reais para cobrir pedidos de Lula e comentava que só Lula e Antônio Palocci sabiam da existência da conta italiana de propinas da empreiteira. Havia também mensagens sobre o apoio financeiro ao filme Lula, o Filho do Brasil, a mesada para o irmão de Lula, Frei Chico, mesmo após o término do governo Lula, e a contrapartida pelas obras da Odebrecht na Líbia do então ditador Muammar Gaddafi. Já no processo do sítio de Atibaia, os ex-marqueteiros do PT João Santana e Mônica Moura disseram a Moro que mais da metade do que receberam pela campanha de reeleição de Lula em 2006 veio de Caixa 2. Segundo Mônica, a campanha custou cerca de 18 milhões de reais, sendo que apenas 8 milhões foram pagos pelo Caixa Oficial e o restante pelo Odebrecht no Brasil e no exterior. A empreiteira foi apresentada a João Santana, segundo ele, por Palocci, como uma forma segura para pagamentos não oficiais. O marqueteiro ainda confirmou que cobrava de Lula atrasos nesses pagamentos, tanto na campanha dele quanto na de Dilma Rousseff, e que Lula dizia, vamos resolver. O engenheiro Emir Costa Júnior, delator da Odebrecht, ainda entregou à Justiça Federal do Paraná uma planilha que relaciona gastos de 700 mil reais do Departamento de Propinas da Odebrecht com a reforma do sítio de Atibaia. Os pagamentos em espécie foram realizados em dezembro de 2010, quando Lula ainda era presidente da República. Como se não bastasse, a defesa de Lula recorreu em fevereiro da decisão do juiz Carlo Brito de São Bernardo do Campo, que havia negado em dezembro de 2017 pedido do petista por uma indenização de R$1 milhão pela apresentação em PowerPoint do procurador Deltan Dallagnol. Em setembro, no entanto, a 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negaria por unanimidade o provimento ao recurso. Mas Jacques Wagner, fiel escudeiro e então favorito de Lula para ser candidato a presidente pelo PT, caso ele fosse barrado pela justiça, não deixou o chefão ser alvejado sozinho pelas autoridades. A Polícia Federal indiciou no fim de fevereiro o ex-governador petista da Bahia por suspeita de receber 82 milhões de reais em propina do consórcio responsável pelas obras da Arena Fonte Nova, estádio de futebol em Salvador. Segundo a PF, a obra comandada pela Odebrecht e pela OAS foi superfaturada em mais de 450 milhões de reais em valores atuais. Um dos 7 mandados de busca e apreensão cumpridos na capital baiana foi no prédio onde mora Jacques Wagner, o Victory Tower, no bairro Nobre, Corredor da Vitória. Além da Casa Branca na entrada e um saguão de luxo, o prédio tem ainda um pier que leva ao mar. A propina de 82 milhões de reais equivale a 100 vezes o patrimônio declarado por ele à Justiça Eleitoral em 2010, último ano em que disputou uma eleição. Os policiais ainda apreenderam celulares, documentos e 15 relógios de luxo que, em coletiva sobre a operação, Wagner disse serem absolutamente simples, mas não adiantou. Sua candidatura ficou comprometida e cresceram as chances do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como potencial substituto de Lula na corrida eleitoral. Você está assistindo ao Resumão Retrô 2018 de O Antagonista. Envie este vídeo a parentes e amigos e fiquem ligados na continuação, que vem muito mais por aí.